Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um vídeo hoje para falar do empate do Náutico contra a Juazeirense, jogo pela Copa do Nordeste. Náutico 0, Juazeirense 0. Sou Cláudio Santana, estou aqui com Atos Gildo, vamos comentar aqui sobre essa partida. Mas antes, lembrando você que esse vídeo, né, e o nosso canal tem um oferecimento aqui da Bet Nacional. Você pode se cadastrar no site da Bet Nacional e fazer o seu cadastro com o código podcast45 e também caso você queira ir participar da resenha ali no grupo do Podcast 45, o grupo de membros do Podcast 45, o Clube 45, você pode acessar o apoia.se/podcast45, vai ajudar o projeto, vai ajudar a turma, vai participar da resenha, e o grupo é animado, né, Atos? O grupo ali, meu amigo, a turma... eu não consigo acompanhar não, porque é o dia todinho de milhões de mensagens. Mas é uma animação até ordenada, vice Cláudio. A turma brinca muito assim, assusta a galera, mas dá para entrar lá de boa, porque para um grupo que tem torcedores de todos os times, dos grandes clubes do Nordeste, eu acho que é um grupo respeitoso. Tem uma resenha, tem, mas na medida do tolerável. É um bom grupo de participação. Por isso que você se estressa, mas é normal. E dia de jogo, né, meu amigo? Dia de jogo é o caos. Aproveitando, mandar um abraço pro presídio André Apolinário. É o homem que comanda tudo. Rodrigo é o chefe, né? Que expulsa e tal, mas a ordem mesmo quem coloca é o presídio. E lembrando também, né? A gente tá ali numa campanha ali para chegar no 100 mil, né? De curtidas, de inscritos no canal. Já estamos com 57,2 mil inscritos no canal do podcast. Então, se você está vendo esse vídeo, vendo outros vídeos também, você pode aí deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Muita gente assiste aos vídeos, mas não se inscreve no canal. E é sempre importante que você se inscreve, recebe as notificações dos vídeos, das lives. Tem programa aí diariamente para você acompanhar sobre o futebol nordestino, Náutico, Santa Cruz, Sport, Vitória, Bahia, Fortaleza, Ceará. Além de outros temas também, transmissões de Campeonato Brasileiro, cotas de Copa do Brasil. Tem aí um cardápio completo para você conferir. E também aqui no canal você pode conferir os vídeos, né? São os cortes das lives. As lives aí costumam entrar na madrugada, né? Chatos que costuma aí sempre participar. E aí, quem não consegue acompanhar ao vivo, pode acompanhar os cortes, dividido por clube, por tema. Tem aí o Marquinhos Santos ameaçado, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, mas da live do início da semana, do jogo do esporte também, um resumo do jogo do esporte, do jogo do Ceará contra o Confiança, das cotas da Copa do Brasil. Então você encontra aí, para quem não puder ou não quiser acompanhar a live completa, você pode acompanhar o tema específico sobre o seu clube, ou o tema que lhe interessa, obviamente. Então é isso, passado aí as apresentações, vamos falar aí do jogo da Copa do Nordeste, do empate do Náutico contra a Juazeirense. Eu vou fazer logo um comentário, né, sobre o jogo, porque tem pouco a se falar assim, do que foi o futebol do Náutico, né, o desempenho do Náutico contra os reservas da Juazeirense. O Juazeirense veio com 9 jogadores de mudança do último jogo para esse contra o Náutico. Apenas o goleiro e o zagueiro vieram. O goleiro, inclusive, que é torcedor do Náutico, o Igor Leonardo. E porque a Juazeirense está com foco aí no Campeonato Baiano, está ali sonhando com classificação, mas também querendo se afastar do rebaixamento. Então, para a Juazeirense é muito mais importante se manter ali, ou até buscar uma classificação no Campeonato Baiano, do que a Copa do Nordeste, que é muito mais uma questão financeira. E aí veio com um time modificado e o Náutico não conseguiu superar os reservas ali da Juazeirense. Né? O Náutico começou os primeiros 15, 20 minutos bem, depois caiu de rendimento, não conseguiu ali, a Juazeirense conseguiu travar o jogo, fazer com que a partida ficasse até certo ponto chata. No segundo tempo, Marquinhos, que estava suspenso, né? Marquinhos Santos estava suspenso, mas obviamente a pedido dele e o auxiliar que fez as substituições, começou a mudou o lateral direito, mudou o lateral esquerdo, entrou o Marcos Ítalo, ele botou o Souza na lateral esquerda, depois tirou o Patrick Alain, enfim, foi fazendo mudanças, voltou com o Samuel no ataque, tirou o Caion, que tinha feito até primeiros 20 minutos bem, mas com as mudanças o time conseguiu piorar. Entrou Hélio Borges, entrou Giovani, e aí o segundo tempo do Náutico foi de pouca inspiração e pouca criatividade. Talvez o melhor momento ali tenha sido um lance de Hélio Borges, numa jogada individual ali, que ele dribla o zagueiro dentro da área, chuta em cima do goleiro, uma boa defesa do goleiro, mas um chute também em cima dele, né, de Hélio Borges.
E aí o Náutico, sem desempenho, sem um bom desempenho, empata um dos 3 jogos em casa que vai ter na Copa do Nordeste, né? A gente tem aí a tabela na tela, né? O Náutico estreou com vitória contra o Ceará em casa, perde do Confiança fora, empata com a Juazeirense em casa, depois vai ter 2 jogos fora contra CSA e Sampaio Corrêa, e o penúltimo contra o América do Natal e depois o Bahia. E aí tem a tabela do Pernambucano também, o Náutico vai pegar o Sport na próxima rodada, no sábado, mas aí a gente fala mais para frente. Com esse empate, o Náutico ficou no 4º lugar. Mas, Atos, o tamanho desse empate de forma negativa que foi. O Náutico já tem menos jogos em casa, né? 4 times vão ter 4 jogos em casa e 3 fora. O Náutico vai ter 3 em casa e 4 fora. E um desses, contra o adversário fraco, como é o Juazeirense, o Náutico não podia sonhar em desperdiçar 2 pontos, como foi, né? Cláudio, em relação à própria Copa do Nordeste, é bem desastroso, tá? São, como você disse, né, são só 3 jogos em casa. Se você quiser sonhar, mais do que classificação, que na verdade, se você for pensar antes do campeonato começar, você tem que chegar entre os 2 primeiros. Se você quiser ter uma vida longa dentro da Copa do Nordeste, porque o fator mando de campo, principalmente no cruzamento com outro grupo, onde tem Vitória, tem o Sport, tem o Fortaleza, ainda tem um CRB ali como uma 4ª força do grupo. Você trazer esse jogo dos aflitos nas quartas de finais é de extrema importância, tá? São 3 clubes de Série A, né? Então você jogar fora de casa contra esses clubes de Série A, você se coloca numa situação bem complicada. Então, em tese, o Náutico deveria estar tentando mirar as 2 primeiras colocações. Quando você vence o Ceará, que é um dos favoritos para essas 2 primeiras colocações, na primeira partida, você já dá um passo importante para isso. Mas, após isso, o Náutico mal conseguiu competir, sabe, durante os jogos. Foi uma derrota por Confiança e esse empate da Juazeirense, reservas da Juazeirense, aonde o rendimento da equipe em campo foi o que mais irritou. Não são jogos de contexto, onde o Náutico fez por onde, mas o goleiro, o adversário, foi o melhor em campo, 3 bolas na trave, onde tudo deu errado, ou senão com erro de juiz. Não foi nada disso. Na verdade, foi um rendimento muito fraco que o Náutico colocou em campo, né, nesses 2 últimos jogos. E agora, só um jogo dentro de casa contra o América, e olha que a gente está falando do Náutico, que vem desempenhando fora de casa de maneira horrível, né? São só derrotas, na verdade. O Náutico jogou fora de casa contra o Confiança, perdeu, contra o Retrô, perdeu, contra o Central, perdeu. Então, você ter dos próximos 4 jogos da Copa do Nordeste, 3 jogos fora de casa, o prognóstico não é nada bom, né? Então, o Náutico, de fato, parece já deixando ali escapar pelas mãos qualquer chance de se colocar na condição de brigar pelas 2 primeiras colocações e, na verdade, já vai começar a olhar o perigo de não classificar entre os 4, né? Por hora, ele ainda é o 4º lugar, mas hoje, a gente está gravando aqui na noite de quinta-feira, ainda vão jogar o time do CSA com o time do Sampaio Corrêa, e a não ser que seja uma vitória do Sampaio Corrêa, o Náutico cai para a 5ª colocação, né? Uma vitória do Sampaio Corrêa, por causa do saldo de gol, deixaria ali o Náutico empatado com 4 pontos com o Sampaio, ainda permanecendo na 4ª posição. Mas a tendência é que o Náutico seja superado pelo CSA, né? Que o CSA consiga um empate, uma vitória, e o Náutico saia do G4. Então, o resumo é que é um empate desastroso no que se diz respeito a resultado, né? Na parte matemática ali do grupo, e além de ser uma das piores equipes, na verdade, desse grupo B, Cláudio, a Juazeirense ainda vem com os reservas, né? E veja só, foi até difícil a gente conseguir a informação certeira de que era a reserva da Juazeirense, né? Então, o time, quando entrou em campo ali, todo mundo começou a fazer um trabalho ali de buscar informação, de tentar parear com os jogos do Campeonato Baiano, que a gente sabe que esses times do interior acabam focando mais no top estadual, né? Porque, no caso da Juazeirense, tem que evitar até o rebaixamento, né? Seria desastroso para eles. E eles acabam dando foco maior para o próprio estadual. E a gente chegou à conclusão de que realmente era
Era um time muito mexido, 9 alterações, como você ressaltou, o que aumenta ainda mais o desastre dessa partida, já que o Náutico, nem para tentar poupar os jogadores, tentou nesse jogo, né? Foi praticamente força máxima que o Náutico colocou, deixou ali o nigeriano no banco, mais o Marcos Ítalo também, mas por uma questão dos caras não aguentarem mais uma partida, tá? Vem com a minutagem alta no talo, jogando 90 minutos todo jogo, mas o Náutico ali, dá pra gente considerar que foi com força máxima e não conseguiu superar os reservas da Juazeirense. É brincadeira, viu? Ó, vendo, a gente tava gravando aqui, né? Já tá 1-0 CSA, então o gol saiu logo no início da partida e é o resultado já esperado. E aí, vendo a tabela, né, do Náutico na Copa do Nordeste, o Náutico vai pegar o próprio CSA no Repelé, Sampaio Corrêa, América de Natal e Bahia. A tabela, assim, óbvio que são 2 jogos de nível, do mesmo nível, né? O Sampaio Corrêa caiu para a Série D, né? O CSA na Série C, tem o América de Natal que é a Série D também. O CSA faz uma boa temporada, o Sampaio nem tanto. O América também faz uma boa temporada. Estou descartando o jogo do Bahia, porque aí o jogo do Bahia fora de casa, se o Bahia for com força máxima, aí não dá para ter muita expectativa. Mas, assim, dentro dessa tabela, dá para buscar uma classificação. Mas dá para confiar no Náutico, buscar nessa classificação hoje, 13 de fevereiro. Esse é o problema, porque, veja, esse jogo do CSA, ele pode ser um jogo de total reversão, tá? O CSA vencendo o Sampaio Corrêa, ele vai a 6 pontos. Óbvio que o prognóstico fica favorável ao CSA, que tem mais jogos até para jogar em casa do que o Náutico, né? O CSA tem 4 jogos durante essa primeira fase, o Náutico tem 3, mas no confronto direto, além de você anular um jogo em casa do adversário, no caso aqui o CSA, você vencendo, você passa o time do CSA. Então, veja, possível tá? É um confronto de 2 times de Série C, aonde uma vitória muda todo o jogo. Mas o problema está aí, né? De você conseguir criar elementos e confiança de que esse resultado vai vir. Por hora, esse resultado fica só pelo acaso. Talvez o acaso, o futebol tem disso, né? Traga um resultado positivo jogando lá em Alagoas, mas como prognóstico para o momento do Náutico, nada leva a crer que isso aconteça. Porque a gente tem um Náutico implodindo, né, internamente, não só pela falta de rendimento, né? A falta de rendimento é o sintoma que mais leva à descrença para os próximos jogos, mas também tem problemas de falta de jogadores, né? O elenco curto, o elenco que vem se machucando bastante, jogadores já perto ali de estourar com uma minutagem alta, então você junta todos esses elementos nesse caldeirão e você, na verdade, o produto que sai disso é a crise que o Náutico vem vivenciando desde o jogo do Retrô, né? O Retrô inicia todo esse processo, né, de todos os fundamentos que a gente tinha visto ali do melhor momento do Náutico na temporada, né, que foi aquelas 3 vitórias contra Maguari, Santa Cruz e Ceará. Começa todo um processo de perder jogadores, dos jogadores começarem a se desgastar demais e o rendimento ia totalmente abaixo da crítica, né? Então, esses elementos é que faz a gente ter descrença que o Náutico vai minimamente ser competitivo, na verdade, diante desses próximos jogos fora de casa, né? Mas é um jogo de reversão. O jogo está lá. É o jogo do CSA, onde tudo pode reverter dentro desse grupo favorável ao Náutico, que é uma briga bem direta que existe aí entre Náutico, CSA e América de Natal por essa classificação, né? Então, as condições estão aí, estão colocadas do duelo em si, mas confiança na equipe do Náutico é bem difícil você hoje conseguir ter. É isso. Antes da gente ir para o campinho, Atos, eu vou fazer inverter um pouco para a gente falar já um pouco do jogo contra o Sport, né? Porque o jogo do CSA, marcado para 26 de fevereiro, então tem um tempo aí, tem 2 semanas para esse jogo. E o Náutico tem o Sport, sábado, clássico na Ilha do Retiro, que é um claro favoritismo do Sport, mas o Náutico precisa pontuar para ali sonhar com o G2, ou pelo menos ficar em terceiro ou quarto, nas quartas de final, e decidir fazer o jogo em casa. E na quarta-feira tem o Santa Cruz de Natal no jogo mais importante até agora do primeiro semestre do Náutico.
Jogo lá no Frasqueirão. E como fazer para o torcedor ter um pouco de esperança? Tu consegue enxergar algum caminho para que o Náutico seja competitivo? É aquele jogo contra o Ceará que pode, pô, contra um time bom, o Náutico rendeu. Essa pode ser a esperança? Ou os últimos jogos contra a Confiança, Juazeirense, até o próprio Afogados, não dão muita margem para a confiança do torcedor? Porque, assim, o ambiente entre a torcida é de, ó, vamos perder de pouco. Se perder de pouco, tá ok, né? Veja, se você trabalhar só com racionalidade, Cláudio, o sentimento é ter vastidão, de fato, tá? E você não vai encontrar um caminho para que o Náutico chegue a pensar em um resultado diferente, somente na partida de sábado, tá? E até uma confiança maior sobre a partida de quarta-feira contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Agora, futebol não é 100% racionalidade, tá? Não é um time de robô que vai jogar. Então, talvez o único fio de esperança que você possa aí tentar se segurar, e aqui vai uma mensagem para a turma mais esperançosa, né? Aquele torcedor mais otimista, que não abre para nada, existe esse fio aí, que é você confiar na questão do clássico, tudo muda, tá? O comportamento dos jogadores acaba mudando também, para vir um espírito de partida parecido com o que aconteceu contra o Ceará, tá? Um jogo de mais visibilidade, um jogo onde eu imagino que vai ser trabalhado isso com os jogadores, Cláudio, e dizer o seguinte: olha, a torcida não está confiando em vocês, mas uma coisa eu digo, se com todo esse investimento que está acontecendo no rival, jogando na casa deles, num momento especial para eles, vocês chegam lá e conseguem um resultado positivo, essa torcida vai fechar com vocês até o final, tá? Essa torcida vai abraçar vocês e vai dar um voto de confiança. Então, eu acho que tem um bônus aí, que seria o elenco conseguir essa oportunidade de trazer a torcida para eles, o que hoje parece tão distante, tá? Pelo contrário, a gente vê até jogadores dando algumas declarações meio enviesadas que levam a desconexão com o torcedor. Então, eles têm essa oportunidade. É muito difícil, é óbvio que é muito difícil, mas eu acho que ele tem que se vender essa ideia, de dizer o seguinte: meu irmão, a dificuldade está aí, ninguém está negando, mas vão lá, vençam, que esse torcedor nunca mais vai sair do lado de vocês. E a gente sabe que isso acontece, né? Cássio gosta muito de dizer que futebol é feito de histórias. Então, diante dessa disparidade, e dessa crise momentânea, essa crise presente que o Náutico se encontra agora, se você chega lá e vence o esporte, você cria uma história. Então, é uma oportunidade. E por parte do torcedor, é acreditar nisso. Acreditar no que um clássico pode proporcionar, tá? Que um clássico tira as razões, tira as matemáticas, tira as cifras, e o jogo se torna ali um jogo único, uma guerra. Eu acho que é isso que o torcedor tem que se apegar. Na verdade, a única maneira de tentar se apegar em algo é isso. E dá para levar também um pouco até para o jogo do Santa Cruz, já estendendo um pouco, Cláudio, já falando um pouco do jogo da Copa do Brasil, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, porque aí você vai trazer o elemento da importância financeira, tá? A gente sabe que até um time pequeno do Rio Grande do Norte, como o Santa Cruz, a gente não pode dar favas contadas, muito por causa de ser um jogo atípico, tá? Esse time, o Santa Cruz, não só o Náutico, mas o Santa Cruz também vai estar jogando por R$1 milhão, tá? Então, sei lá, pode ser trabalhado lá, a diretoria deles prometer: olha, é R$1 milhão, o bicho é meio a meio, então vão lá, vençam, que 500 mil é de vocês, 300 mil é de vocês. E a gente sabe que isso é um valor que, se para o Náutico faz diferença, imagina o que não vai fazer para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Então, por isso que em Copa do Brasil traz todos esses elementos. Vai valer para os dois times, mas a gente tem que confiar que vai prevalecer para o Náutico, né? Que os jogadores vão se conscientizar e vão entrar parecido do que foi aquele jogo contra o Ceará, né? Que por hora a gente analisa, até pelo tudo que aconteceu depois, como um jogo fora da curva, mas o torcedor ele sempre tem lá
aquele fio de esperança que algo que já aconteceu pode se repetir, né? E eu acho que é por aí que o torcedor deve se apegar. Atos, duas perguntas em uma. Primeiro, poupar contra o Sport, focando na Copa do Brasil. E outra, qual seria o caminho para vencer o Sport, para ter um bom resultado contra o Sport na ilha? Qual seria a formação ideal aí? Caso não seja, porque se poupar, se tiver que poupar, né, se na tua opinião tiver que poupar, aí é contar com a sorte. Mas não poupando, qual seria o time ideal? Qual seria a postura ideal do Náutico nesse jogo? Poupar não tem como, tá, Cláudio? Por tudo que envolve um clássico, como eu disse, né? Não é só racionalidade, tá? É emocional, é tradição. Enfim, eu poderia ficar aqui discorrendo aqui mais de hora aqui falando sobre tudo que envolve um clássico que, infelizmente eu digo porque, de fato, o jogo de quarta-feira acaba sendo mais importante na prática, mas o lúdico vem a campo no sábado, não tem como você se esquivar disso, tá? Isso é uma realidade, é um dado da realidade, que não tem como você poupar nesse jogo de sábado. Poderia ter poupado, no caso, ontem, né, nesse jogo da Juazeirense. E é mais que a Juazeirense que entrou com o time reserva, né? Eu até acho que com o ânimo, o time do Náutico alternativo teria jogadores mais motivados, disputar uma correria diferente para o time da Juazeirense e poderia até vencer, mas enfim, falta um pouco de coragem também a toda a direção, ao staff, ao comando técnico do Náutico, de entender essas possibilidades. Então, eles se abraçaram aí com o time titular e acabou aí amargando esse 0-0. Mas no clássico não cogita essa possibilidade. Em relação à formação, o Náutico tem muitos desfalques, né? Então, na defesa, são poucas opções ali na zaga, né? Talvez tenha o Léo Couto voltando. Eu espero que ele não tire o Felipe. O Felipe foi um dos melhores em campo contra a Juazeirense, tá? Entre jogar Felipe e Odivan ou Felipe e Léo Couto, eu não vejo que um ou outro vai fazer tanta diferença. Eu acho que o mais importante é manter o Felipe em campo. Então, eu iria com o Felipe, com certeza, como titular. Eu acho que o segredo pode estar, Cláudio, na armação desse meio campo do Náutico, tá? Até porque, como na defesa você não consegue fazer muitas alterações, vai ter que jogar com o Marcos Vitor de um lado, só tem o Igor Fernandes do outro. Eu acho que essa armação do meio campo do Náutico que pode ser uma das chaves do jogo pelo próprio Náutico, sabe? Eu acho que o Náutico tem a opção de entrar com o Igor Pereira, por exemplo, na cabeça de área, e trabalhar um pouco à frente dele com o Auremi, com o Henderson, com o Patrick Alain sendo o meio de criação. Esse seria um esquema um pouco mais equilibrado, tá? Para poder tentar também, quando tiver a posse de bola, ter alternativas de agredir esse time do Sport. Ou ele também pode optar por algo mais cauteloso, né? Que seria a entrada de Souza nesse time, né? Mas aí eu temo de ficar... Com o Igor Pereira? Não, eu já coloquei o Igor Pereira como primeira opção, na verdade, sabe? Seria Igor Pereira na cabeça de área, o Auremi e o Henderson. Eu acho que hoje o meu time titular seria esse. Eu coloco o Souza perdendo posição. Mas ele pode optar, na verdade, por trabalhar com o próprio Igor Pereira, Souza e Auremi. E Auremi? Seria uma trinca muita marcação, né? Muita marcação, mas enfim, talvez não tenha um encaixe correto, né? Até porque a gente viu o Souza jogando um pouco mais avançado na última partida, essa contra o Juazeirense, e Souza não conseguiu desenvolver bem, né? Ou ele pode tentar botar até Souza como um terceiro zagueiro, às vezes Souza entra bem ali entre os zagueiros para tentar essa saída de bola, mas aí, enfim, aí teria que ser Souza como terceiro zagueiro, o Igor Pereira na cabeça de área, e aí sim, mais à frente, Auremi e Patrick Alain, né? Então, aí eu já acho um pouco confuso, tá? A pior opção para mim que seria era você abrir mão do Igor Pereira. O Igor Pereira que vem bem, foi um dos destaques dessa partida contra a Juazeirense, tá? Ele aparenta estar bem fisicamente. Um problema que tinha no jogo dele, que é o passe, nesse jogo da Juazeirense, ele não foi de errar muito passe, tá? E eu temo que o Marquinhos Santos ele tenha uma escolha pela permanência do Souza e sacar o Igor Pereira. Aí trabalhar com Souza de primeiro volante, e aí Auremi, o Henderson, o Marco Antônio e o Patrick Alain. Eu não gosto dessa
dessa opção, tá? Eu prefiro optar pelo Igor Pereira. E aí, no ataque, não tem muito segredo, né? Tem que torcer para a volta do Paulo Sérgio, junto com o nigeriano, até porque o Náutico tende a ficar no seu próprio campo boa parte do jogo, né? Então, tentar colocar em projeção o nigeriano, né? É onde ele consegue atuar melhor, é tentar imprimir velocidade. Eu acho que no ataque não teria muito segredo. Se o Paulo Sérgio estiver à disposição, trabalhar com o Paulo Sérgio e com o Samuel. E o encaixe é melhor, né? Samuel rendeu melhor com o Paulo Sérgio, né? Com o Mezenga não deu certo, com outros jogadores também não deram certo, né? Isso. E Mezenga vem muito mal, né? Então, estando à disposição, seria Paulo Sérgio e Samuel. E eu espero que ele não me invente de entrar com Paulo Sérgio e Mezenga, né? Não é jogo para os dois. É isso. Passando esse resumo aí desse contexto do Náutico, vamos lá para o campinho, porque aí talvez as opções de atos aí se justifiquem, pensando até no clássico, né? Tá aí a escalação do Náutico, né? Teve a estreia de Muriel, a defesa do Felipe Santana e Odivan, Igor Pereira, né? Primeiro volante, Patrick Alain voltando ao time titular. Vamos começar com o Muriel, Atos. Muriel era para ter estreado contra o Afogados, não foi regularizado, entrou ontem, teve ali, acho que uma defesa, né? Dá para dizer uma defesa, uma falta forte ali no primeiro tempo, final do primeiro tempo, um chute que ele encaixou até, a torcida comemorou. Eu confesso que eu fiquei emocionado quando eu vi uma defesa. Fazia uns 3 anos que eu vi um goleiro do Náutico encaixar uma bola, que é uma defesa normal, não é nada de espetacular, mas faz tanto tempo que a gente não vê isso no Náutico que qualquer coisa deixa feliz. Mas, tirando isso, ele não chegou nem a ser muito exigido, Atos. O que é que tu achou aí da estreia de Muriel? Mas foi bem simbólico. A segurança em goleiro, Clauber, é algo que é meio abstrato, né? Mas a gente consegue sentir a presença ou não dela. E é inegável que passa uma segurança não só para o time, mas para o torcedor que está assistindo. O Muriel está embaixo das traves do gol do Náutico, né? Gostei também bastante de ter orientado bastante a linha de defesa, tá? Eu vi ele conversando muito com o Felipe Santana, jogador da base, jogador jovem, precisa desse tipo de orientação. Eu vi gente falando que o Muriel parecia um treinador dentro de campo. E é uma visão correta, porque de fato a gente viu ele ali tentando orientar bastante, principalmente a linha de defesa. Eu acho que falta isso. Na verdade, falta muito tempo isso ali no time do Náutico. Então, eu colocaria um verde musgo aí por tudo que envolve, não só a questão técnica do que ele produziu em campo, mas trazer de volta essa confiança, o simbolismo que foi ele tá agarrando pelo Náutico ontem. A primeira bola que ele tocou durante o jogo foi com 10 minutos de partida, Cláudio. A torcida vibrou com uma bola recuada para ele, tá? Então, é um momento diferente, é um momento que o torcedor tá se apegando assim ao Muriel, por saber que antes dele passaram jogadores completamente abaixo da crítica. Muriel não é um goleiro que vai estar salvo de alguma falha, de algum rendimento ruim. A gente não adianta se iludir com isso, pode acontecer, mas é indiscutível que é um goleiro muito diferente do que a média que vem passando pelo Náutico, né? Douglas Borges, o Ellerson, Jefferson Romário, Matt Poli, David. A gente está falando aqui de um goleiro de outro nível, que está suscetível a cometer erros, a fazer um jogo ruim, mas é muito diferente do que esses últimos que eu citei. É isso, concordo aí com a análise de Atos. Arnaldo Atos. Eu achei que Arnaldo fez um bom primeiro tempo. Assim, foi uma peça importante ali pelo lado direito. Até porque Caion, né, tava caindo mais pelo outro lado, então ele tinha muita liberdade para atacar. Chegou uns 2 cruzamentos ali e depois ele é substituído. Acho que até na volta do intervalo eu não teria tirado, não, porque depois entra Marcos Ítalo, enfim. Eu teria deixado o Arnaldo por mais tempo até para segurar o Marcos Ítalo. É difícil você fazer um elogio a Arnaldo, né? Porque assim, teve uma grande jogada efetiva, teve algumas boas participações, mas nada também muito fora do comum. Mas acho que um amarelo para Arnaldo, não sei se tu concordaria. Não, o amarelo está justo, mas nada além do amarelo, porque a gente está enfrentando os reservas da Josenense, né? Então, amarelo aí tá de bom tamanho para ele e se tempo satisfeito. É isso.
E Felipe Santana, né? Felipe Santana fez elogios, melhor em campo para verde. Como é? O verde mais chamativo e melhor em campo para Felipe Santana. Verde Paulo Sérgio. Verde Paulo Sérgio. Eu ia falar dessa expressão, esqueci, deu branco na hora. Verde Paulo Sérgio para Felipe Santana. Pode colocar melhor em campo aí. É muito seguro nas tomadas de decisões. Tá? Até aparentou ser um jogador de idade mais avançada. E uma nota de repúdio aí para Fred, né? Tentou boicotar o verde Paulo Sérgio. Cássio queria aderir. Ele disse que em telecast do esporte não quer saber de verde Paulo Sérgio, não. Sai a nota de repúdio para Fred Figueiredo. Tá aí, Felipe Santana, verde Paulo Sérgio. E o Divan? O Divan é uma análise muito difícil assim, de fazer. Eu lembro assim, de umas duas. Uma falha dele ali no ataque da Juazeirense, mas assim, também a Juazeirense não se esforçou tanto, ficou mais na defesa. Análise bem complicada, assim. Não é um zagueiro que me passa confiança, mas também não acho que tenha sido uma péssima partida dele. Mas deu uma farrapada, tá? Num jogo que a Juazeirense pouco chega. Quando chega, ele consegue dar a farrapadinha dele. Eu colocaria laranja nele. Tá justo. É isso, Divan laranja. E aí vamos para a lateral esquerda aí com Igor Fernandes, que é um jogador mais de característica defensiva. Acabou que ele ficou mais preso ali na defesa por conta de Caion. Mas, assim, os primeiros jogos dele encantaram mais do que esses últimos, né, Atos? Não, os primeiros lá atrás, né? Porque desde que o Luiz Paulo machucou, que realmente, assim, o Igor Fernandes não vem fazendo nada que agrade. Quando ele passa do meio campo, é mais problemático ainda. Deixaria o laranja também com ele, né? Eu vou pesar muito o fato de ser o reserva da Juazeirense, sabe, Cláudio? Então, na dúvida, colocar sempre a avaliação para baixo. É isso. Igor Pereira, que você já colocaria como titular no Clássico. Foi expulso de forma injusta, né, Atos? Eu não entendi até agora a expulsão dele. Foi um erro de aplicação da regra da árbitra, tá? Uma bola que ainda vinha no meio campo, a bola não foi lançada em direção ao gol, ele tromba de forma muito leve com o jogador, foi falta, tá? Foi falta. Mas por que para amarelo? Para amarelo. Por que eu digo que foi uma trombada de leve? Porque ele ainda estava competitivo no lance. Porque para começar a se imaginar que o jogador ia ter uma chance manifesta e clara de gol, em direção ao gol, teria que ver exatamente isso. Se ele não estava vendido no lance, se ele não usa o recurso da falta, porque ele não ia ter nenhuma chance de competir pela bola. Ele teria. Tanto é que o Igor Pereira não precisava ter feito essa falta. Tá? Ele dá um trombão ali no jogador, eu considero falta para cartão amarelo, mas a bola nem estava em direção ao gol. O jogador precisaria ainda chegar na bola, se desvencilhar do próprio Igor Pereira, que, como eu disse, estava competitivo no lance. Assim, muito longe de ser uma chance manifesta. Não estava em direção ao gol. O lance foi antes do meio campo, indo um pouco para a intermediária lateral, sabe? Então foi um erro, claro, assim, da juíza, um erro infeliz da juíza. Não era para ter sido expulso. E eu gostei do jogo do Igor Pereira, sabe? Sabe? Porque não tem como você pedir nada mais do que o que ele fez com o primeiro volante. Você tem uma presença física na cabeça de área, ele demonstrou isso, tá? Com a bola no pé, fazendo simples, que é o papel dele. Não é para ele, sei lá, não é para ele ser o novo Pirlo na posição, é para ele fazer realmente o básico, tá? E o que me impressiona também do Igor Pereira, que voltou de uma contusão grave, já tinha voltado já na reta final da Série C, mas não conseguiu ter uma sequência em campo, é que ele aparenta estar muito bem fisicamente. Ele aparenta estar até com time de um jogador que vem jogando, apesar de não estar tendo uma sequência de fato ainda. Tá participando dos jogos, mas não uma sequência. Então, eu não posso exigir mais nada do primeiro volante do que ele fez. Para mim, foi uma boa partida de Igor Pereira, tá? Eu não sei o que tu pensa, mas eu tô entre o verde musgo e o verde Paulo Sérgio ali.
Mas eu tô em dúvida, sim. Eu vou colocar o Verde Paulo Sérgio também. Verde Paulo Sérgio. Não, eu colocaria, acho que a partida dele foi boa. A expulsão. Eu ia tirar, colocar o Verde Musgo por causa da expulsão, mas como a expulsão foi injusta, aí também é injusto com ele, né? Aí, pô, o cara não teve culpa. Fez uma falta tática ali para matar a jogada, mas para vermelho não era. Agora, Mas vamos Cláudio, lá. Oi. se pegar esse. Se a gente for agora passar para os dois que jogam nesse losango, né? Eu já vou dizendo que é vermelhinho para os dois, tá? Assim, nenhum dos dois jogaram nenhum razoável. Mas eu chamo a atenção no caso do Souza, que para mim foi um erro de Marquinhos colocar ele nessa posição. Não fez nenhum sentido, tá? Não era jogo para você jogar com dois cabeças de área como Souza e Igor Pereira. Ainda mais se você optar por esses dois, tendo que um sair tanto para o jogo como o Marquinhos colocou o Souza para sair. Era jogo para você colocar o Enderson, o Maranhão, o Alanzinho da base, se você quisesse dar uma oportunidade para ele. Ou senão você abria mão desse volante e jogava mais um ponta. Nem que fosse o Talicinho. Ou o próprio Hélio Borges, qualquer coisa. Mas Marquinhos Santos, assim, ele foi um desastre nesse jogo de ontem, porque ele não conseguiu nem entender o que era a partida. Ele não conseguiu observar que a Juazeirense, além de ser um time frágil, estava jogando com reservas, aonde você não precisava jogar com dois cabeças de área, sabe? Então, por esses motivos, eu dou o vermelho para Souza e o vermelho para Marco Antônio, porque assim como eu coloquei verde para o Sérgio, daqui a pouco eu vou ter que colocar vermelho e Marco Antônio. Tá precisando. Porque, meu amigo, assim, o camarada não está jogando nada nessa temporada. Eu colocaria vermelho já nos dois aí. E me incomoda muito, eu também, assim, concordo aí. Nosso editor Márcio Souza pode aí já colocar vermelho nos dois. E me incomoda muito a posição intocável que o Marco Antônio tem. Porque Souza já saiu um jogo ou outro, até poupado também, mas disputando posição ali com o Auremi, perdeu posição. Marco Antônio não vem jogando nada, todas as partidas dele foram ruins. Ele não sai tendo Calma Maranhão, tendo o Enderson, que tá bem, podendo colocar Souza, enfim, podendo mudar a formação para colocar um atacante. Opções não faltam, a gente pode questionar a qualidade. Mas se o cara tá mal, tem que botar outro que pelo menos corra mais, faça mais alguma coisa que Marco Antônio. E Marco Antônio tem me irritado muito a passividade dele em campo, o pouco que ele vem produzindo. Fez uma boa temporada ano passado. Eu vejo até uns torcedores que são críticos a ele, dizem que ele nem jogou tanto ano passado e tal. Mas tanto jogou que chamou a atenção do CRB, foi jogar a reta final da Série B lá pelo CRB. O CRB queria ficar com ele, mas não sei se essa proposta aí mexeu muito com a cabeça dele e ele não quis, não queria voltar e não sei, mas está muito mal. É um jogador que no clássico contra o Sport é um jogador que não pode entrar em campo, assim, não pode ser titular. Entrar em campo é muito forte, mas não pode ser titular. Acho que qualquer formação, poupando ou não poupando, não pode ter Marco Antônio, porque ele tem sido um dos piores aí do Náutico. Agora vem Patrick Alain. Eu gostei também do primeiro tempo dele, viu? Gostei do primeiro tempo, mas também parou por aí. E assim, aí eu vou pesar o adversário, vou pesar a importância dele em campo, tá? Ele tem que se fazer mais presente, enfim, a minha tolerância ela não vai ser muito a favor dele, não. Então eu vou trabalhar com laranja aí. Tá justo. Tá justo aí para Patrick Alain, laranja. E aí vem o ataque. Caião chutou umas 2 bolas no primeiro tempo. Patrick Alain tinha chutado também 1, 2. Bruno Mezenga, nem isso. Começar por Mezenga, Atos. Mezenga já virou tradicional também. Tá na mesma pegada de Marco Antônio, na verdade. Vermelho para Mezenga. Assim, já faz uns 4 jogos assim que Mezenga é uma negação. Eu tenho um amigo que nos últimos 4 jogos do Náutico, o Mezenga foi vermelho nos 4. Tá? É um jogador que também que eu já começo a repensar a utilização dele nos jogos. Porque é um jogador menos em campo. E eu pensei muito assim, tipo, o Náutico, no jogo contra o Afogados, né? O Náutico tem que poupar todo o time, mas eu até falei no Timbucast, deixa Mezenga, porque é o jogo para ele recuperar a confiança.
A gente sabia que o Afogados era muito frágil. Eu disse, pô, um jogo como esse é pro atacante fazer um gol, até sem querer, um gol de pênalti, de qualquer jeito, para retomar a confiança. Mas nem contra o Afogados ele conseguiu. A zaga reserva do Ajuazeirense também não. É muito preocupante. Assim, não é só questão de a bola não chega. O Paulo Sérgio está conseguindo com esse mesmo time aí, 3 jogos, 3 gols. É fase mesmo, né? Então, Mezenga vermelho. Caião, vou trabalhar com amarelo. Não sei se tu pensa diferente, mas voluntarioso, tentou no primeiro tempo, depois caiu bastante. Acho que o amarelo ali tá de bom tamanho para ele. Isso. Vamos para os reservas agora, começando com o Hélio Borges. Hélio Borges, pelo que eu tô vendo na torcida, é muito ame ou odeio. Tem gente que gosta muito e tem gente que odeia muito. Eu tô muito mais próximo de odiar do que de amar. Mas ainda não tô nenhum dos extremos, não. E assim, o gol que ele perdeu foi um gol perdido. Boa jogada dele, mas perdeu o gol. Chutou em cima do goleiro. Foram 2 gols, na verdade, né? Teve aquele do passe do Samuel, né? O Samuel faz a parede ali e rola a bola para ele, ele pega de bate pronto. Eu acho que foi o Hélio Borges. Na transmissão, o narrador teve um pouco de dificuldade, mas o narrador estava entre ele e Giovani. Giovani é canhoto, então o Giovani não ia conseguir pegar aquela bola de primeira, não. Até porque o lado do campo é o lado onde Hélio Borges estava jogando. Então, é quase certeza que tinha sido o Hélio Borges ali naquele lance. Foram 2 gols perdidos, na verdade. Eu vi as pessoas ressaltando que, pelo menos, ele conseguiu participar das melhores jogadas. Tá? Eu não consigo dar muito crédito a isso, porque, veja só, a gente não está jogando contra o Fortaleza no Castelão para eu valorizar uma jogada, uma criação de jogada onde não se resultou em gol. A gente está jogando contra o reserva das Juazeirense dos aflitos. Criação de jogada, para mim, não é suficiente para estar dando crédito a ninguém. Um atacante jogando contra o reserva da Juazeirense, eu espero que ele faça 15 gols. Se ele fizer 14, eu vou estar crítico aqui a ele. Então, Hélio Borges, perdendo os 2 gols que perdeu, que poderiam dar 3 pontos para o Náutico, com todas as circunstâncias, seriam 3 pontos, tá? Então, para mim, eu vou dar um laranja ali para Hélio Borges, assim, sendo camarada com ele. Porque a raiva é botar logo no vermelho. Mas deixa laranja aí, para que os amantes de Hélio Borges não fiquem com tanta raiva. E aí vem Marcos Ítalo. Marcos Ítalo também acho que... eu acho que vai se o Marcos tiver um branquinho aí, eu colocar um branquinho. Marcos, ele jogou quanto tempo no segundo tempo? Eu mal vi ele participando. Jogou um tempinho bom. Ele tá jogando uns 30 minutos ali. Bom Ali sempre jogou menos. Um amarelo. Eu já colocaria, fechava aí amarelo em Talicinha e Marcos Ítalo. Pode ser. Amarelo Talicinha é quase um sem nota. E um pouco que fez também, ele não errou a jogada, né? Ele tentou lá cruzar umas bolas, tentou sassaricar ali pelo lado esquerdo. Foi pouco tempo, na verdade. Agora o Giovani... O Giovani é vermelho, Marco Antônio. Vermelho, Marco Antônio. Assim, veja, ele podia ter feito uma partidaça, mas o último lance do jogo, basicamente o último lance do jogo, assim, é de irritar o torcedor. Ele tem uma falta, para quem não viu o jogo, ele tem uma falta ali mais ou menos da entrada da área, entrada não, um pouco mais distante, que ele podia, era bola para alçar na área. Ele vai, toma uma distância, chuta em cima da barreira, pega, a bola sobra de volta com ele vai para a lateral e cruza a bola para a linha de fundo, assim. Ele fez tudo ao contrário. E além da pouca participação no jogo, esse lance é o resumo dele, né? Até agora no Náutico pouco contribuiu esse jogo, irritou demais. Né? Horrível. Esse lance aí foi bizarro. Ele podia ter feito o gol de bicicleta da vitória. O cara desse lance aí, eu botaria vermelho dele. Complicado. E aí tem outro sonhar. Samuel, outro sonhar. Eu lembrei da transmissão ontem. Toda hora, outro sonhar. E ninguém conseguia acertar o nome do cara. Cláudio, Samuel, outro sonhar. Olha, como eu avaliei o Hélio Borges da maneira que eu avaliei, eu não posso fazer diferente, porque o Samuel teve 2 participações dentro da área onde ele colabora. Ele não... pênalti, né? Eu acho que ele sofreu um pênalti, mas não teve muito replay no lance. Mas eu achei pênalti. Teve o lance do pênalti, teve outras 2 jogadas onde ele consegue ali fazer um corte, 2,
e ocasionar chance de gol, inclusive para o próprio Hélio Borges. O Hélio Borges foi vilão porque ele teve no pé dele as duas oportunidades claras e perdeu as duas. O Samuel não perdeu. Ele teve essas participações. Mas eu ainda vou aqui pesar o fato de, primeiro, não ter saído gol nas jogadas. Segundo, ser o reserva da Juazeirense, tá? Eu acho que é um entre o amarelo e o verde musgo, mas eu vou preferir o amarelo. Tá justo aí. É isso, né, Atos? Acho que não tem muito mais o que adicionar, não. Felipe Santana melhor em campo, ele e Igor Pereira, os dois destaques. Falta o Vermelho para Souza, Giovanni. Eita, Marquinhos, né? Falta Marquinhos. Não, Marquinhos é vermelho. Assim, Marquinhos, pelo amor de Deus. Passo. Não, Marquinhos, assim, não tava à beira do campo, né? Ele estava suspenso, mas errou na escalação, errou nas substituições. Ainda quebrou o pé um dia, rompeu o tendão de Aquiles um dia antes. Difícil, a fase de Marquinhos tá difícil, né, Atos? Não, totalmente. Ele, como eu disse, né? Ele vinha fazendo o trabalho, né, que tentava colocar uma lupa no trabalho dele para tentar enxergar por onde esse caminho ia acontecer do trabalho dele, como algo que viesse a evoluir. Lá atrás a gente imaginou isso, utilizando aquele jogo do Ceará como o ponto mais alto desse trabalho, mas de lá para cá foi tudo degringolando. E eu acho que hoje o Náutico nem está evoluindo mais. Eu acho que o Náutico chegou no fundo do poço, tá? Eu não consigo imaginar como é que o Náutico consegue render pior do que vem rendendo. Tem nem imagem para render pior. O jogo do Confiança, o jogo do Retrô, o jogo de hoje, até o 4-0, porra, contra o Afogados entra nesse rol de rendimentos insatisfatórios, sabe? Então, o trabalho de Marcos Santos, nesse momento, ele vai de mal a pior. Tem uns elementos que ele é um pouco vítima da situação também, da própria diretoria, que deu peças insuficientes para ele, até poucas peças, o elenco do Náutico é curto. Mas aí, enfim, nesse quesito, a gente pode até questionar o fato de que um elenco curto ele já não usa as peças direito. Ele reduz mais ainda no campo de visão dele o elenco do Náutico. O elenco do Náutico, ele, na cabeça de Marquinhos, é 12, 13 jogadores só. Então, um momento complicado para Marquinhos Santos. E ele vai ter que rezar muito para poder sair vivo até quarta-feira. Esses dois jogos definem o futuro dele, né, Atos? Talvez. Ou ele ganha uma sobrevida, ou. Talvez só o próximo. Talvez só o próximo já seja suficiente para ser decisivo. É isso, e lembrando, né, ele sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. A fase do Náutico é tão ruim que o treinador sofre uma lesão no tendão de Aquiles e ele vai fazer uma cirurgia nesta sexta-feira agora. Provavelmente não vai comandar o time na beira do campo contra o Sport, e talvez comande ali contra o Santa Cruz de Natal, no jogo na quarta-feira da Copa do Brasil. Assim, é ruim, né? Apesar dos pesares, é sempre importante ter o treinador na beira do campo, principalmente se tratando de um clássico importante da classificação, né, do Náutico, em busca da classificação. Tem muitas coisas ali envolvidas e o Náutico não vai ter o treinador. Deve ser comandado no clássico contra o Sport pelo auxiliar. Deixa eu só pegar o nome do auxiliar aqui, que eu esqueci o nome dele. André Caldas, que é o auxiliar do Marquinhos Santos. Então, ele que deve comandar o time. Agora, claro, né? Marquinhos vai comandou alguns treinamentos, não deve comandar o da sexta, mas a escalação passa por Marquinhos. Ele só não vai estar na beira do campo ali, mas vai acompanhar o jogo pela TV e vai estar com rádio e comunicação com a comissão técnica. Então, vamos ver o que é que vem, o que é que espera para esse clássico aí, o que é que Marquinhos e a comissão técnica podem apresentar. Tá bem entregue, né, Atos? Bem entregue e seja o que Deus quiser no sábado. É isso. É isso. Valeu, Atos, valeu, Márcio, valeu todo mundo aqui. Lembrando para você deixar o like aqui no vídeo, seguir, se inscrever no canal e vamos ter uma cobertura especial aí do clássico Sport Náutico no sábado, 4h30 da tarde. Fique ligado aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Vamos ter uma cobertura bem bacana aí desse clássico jogo na Ilha do Retiro no próximo sábado. É isso, galera. Valeu. Um abraço para todo mundo. Tchau.